Se começa a frutificar a reação a esse tipo de fala, que não é sem pé nem cabeça, né? É uma fala lisérgica do presidente da República, claro que as coisas podem se complicar. Quer dizer, se a China fosse devolver com a força que ela pode, só para mandar um sinalzinho para o Brasil, né, dizendo, olha, vai brincando comigo, a gente ia pagar um preço alto. Não faz sentido. A fala do presidente da República, que depois à noite ele disse, eu não citei a China, a gente tem aí a fala dele. Nós temos, né, no ponto, a fala do presidente no evento do 5G. Quer dizer, era para falar e celebrar e falar da tecnologia, sobre a importância da tecnologia, sobre o papel transformador que o 5G tem. O 5G é uma coisa fundamental. Quer dizer, o mundo caminhando para o 5G, a gente caminhando para o 5G, vai demorar ainda, mas o 5G é uma revolução tecnológica e a gente tem que olhar para as revoluções tecnológicas porque elas diminuem a distância que a gente está dos países avançados. Nós somos um país atrasado na tecnologia. Então, em vez de montar um discurso 100% voltado para esse momento, para falar de futuro, para falar de conquista, para falar de ganho, para falar de transformação, eis que lá pelas tantas ele se sai com essa. Os militares sabem o que é guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que nós estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu seu PIB? Não vou dizer para vocês. É uma beleza. Aí ele também se saiu com outra, né? Porque, obviamente, além de falar da guerra química, bacteriológica, radiológica, a gente está enfrentando uma nova guerra. Ele se sai com outra para tentar mostrar o que ele poderia fazer, caso quisesse, mas generosamente ele não faz, mas se fizesse, faria isso. Não, peraí, eu falei a palavra China hoje, mas não falei. Não, esse já é o desmentido dele. Bacteriológico. Esse é o desmentido dele. Ontem ele teve a declaração sobre o decreto, não sei se temos aqui. Porque ele também falou sobre o decreto. Vamos ouvir. Peço a Deus que não tenha que baixar esse decreto, mas se baixar, ele será cumprido. Com todas as forças que todos os meus ministros têm. E não será contestado esse decreto. Não ousem contestar. Quem quer que seja. Sei que o Legislativo não contestará. Que espetáculo. No evento, depois ele desmentiu ter citado a China. De fato, ele disse assim, qual foi o país que mais cresceu o seu PIB? Não vou dizer para vocês. Então ele realmente não citou a China. Mas, obviamente, falava da China. Aí ele foi recepcionar aquele motorista Robson de Oliveira, que foi indultado pela Rússia por porte de medicamento ilegal lá, e ele falou, fez esse complemento, que a gente vai ouvir agora, que a gente começou a ouvir um pouco antes. Não, peraí, eu falei a palavra China hoje, mas não falei. Eu sei o que é guerra bacteriológica, o que é guerra química, guerra nuclear. Eu sempre tenho formação. Só falei isso, mais nada. Agora, ninguém fala, vocês da imprensa, falam onde nasceu o vírus. Falem. Ou estão temendo alguma coisa? Falem. Eu não falei, a palavra China não está no meu discurso de quase 30 minutos de hoje. Agora, muita maldade, né? Tentar aí um atrito com um país que é muito importante para nós e nós somos importantes para ele também. É o Bolsonaro em sutinta, né? No seu mais puro estado. Ele fala as coisas com muita clareza e depois dá um jeito de consertar. Eu não falei gripezinha, mas falou gripezinha. Eu não falei China, falou China. Aonde nasceu? Vocês não falam onde nasceu o vírus? Como assim? Como assim a imprensa não fala onde nasceu o vírus? E aí, a gente pode conduzir essa conversa tentando mostrar a parte, as fragilidades do discurso do presidente. É uma possibilidade, é tão fácil, porque é um discurso tão frágil, tão inconsistente, que não para em pé. Não é nem um castelo de cartas, porque não se pode nem falar em castelo, é uma choupana de palavras sem nenhum significado. O presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, o Fausto Pinato, definiu que a frase do presidente, a declaração do presidente sobre a China, pode ser resultado de uma grave doença mental que o faz confundir realidade com ficção. É uma leitura. Produziu reações,
de censura, as pessoas que vivem no mundo real e não naquele mundo imaginário, né, do Palácio do Planalto, em que tudo é muito controlado, sabem que o que ele falou não faz o menor sentido. Mas a gente pode, então, discutir a fala do presidente por seu conteúdo, que é absolutamente condenável, irreal, infundado. Há evidências de sobra, estudos, levantamentos, trabalhos para entender como o vírus surgiu, e ele surgiu na China e não foi em laboratório, já ficou mais do que demonstrado, então trata-se de um conteúdo que não se deve analisar. Se a gente analisar o conteúdo, a gente vai tentar achar alguma lógica. E a lógica que tem por trás é como é que eu faço para sair das cordas. E é isso que o presidente faz sempre que ele entende que, na visão dele, ele está acuado de alguma forma. E ele vem para o ataque. Quer dizer, ele gosta de ficar no centro do ringue, ele enxerga a política como um ringue. E se a política é um ringue, o melhor lugar para estar no ringue é no centro do ringue, nunca nas cordas, evidente. Nós tivemos 2 dias, estamos no 3º dia de CPI. A CPI ainda não descobriu nada que não tenha saído nos jornais. Que o presidente defende a cloroquina, que o presidente é contra o isolamento, que o presidente não prestigia, aliás, ignora a ciência, que o presidente acha que, já que aqueles que são seus adversários defendem o bom senso do isolamento, ele defende o oposto. Então, uma vez que ele se posiciona sempre politicamente, eleitoralmente, como eu faço para arrumar um inimigo? Como eu faço para estar do lado contrário daqueles que são meus inimigos? Se são meus inimigos eleitorais, eu tenho que ter um discurso diferente do deles. É uma construção. E isso aconteceu de novo. Então, eu estou nas cordas. A manchete dos jornais de hoje, a manchete dos jornais de ontem, os maiores destaques da programação de rádio e TV ontem e hoje no campo político, não me refiro, obviamente, a outras áreas, seria, naturalmente, o que disse o Mandetta, o que disse o Nelson Teich, o que está dizendo agora o Marcelo Queiroga. No entanto, se você for olhar na ocupação física de jornais e programação, estamos nós aqui, por exemplo, neste momento, discutindo o que disse o presidente da República. Então, essa forma dele agir é uma maneira de ocupar espaço, que funciona. Ele ocupa espaço. É ou não é notícia o presidente da República falando o que falou? Alguém vai dizer assim, não, mas talvez fosse o caso da imprensa não noticiar. Bom, mas aí a imprensa vai agir política eleitoralmente. O presidente da República, aquele que 57 milhões de pessoas colocaram no palácio para comandar o país, fala algo e aquilo não vai ser analisado quando é bom, quando é ruim, quando é sensato, quando é insensato. O que a gente tem que ver é que tudo que ele fala tem consequência. Vai ter consequência para ele, pode ter consequência para o Brasil. E pode ter consequência política, pode ter consequência eleitoral, pode ter consequência econômica, pode ter consequência social. A gente está vendo na CPI boa parte das consequências, ou melhor, das causas que produziram as consequências que a gente sabe de decisões tomadas pelo presidente da República. A mão do presidente no campo sanitário está sendo desnudada e será desnudada na CPI. É criminosa, não é criminosa? Isso é uma outra discussão. Mas as opções do presidente foram de não abraçar a vacina o quanto antes, é sabido, de tentar encontrar, e basta ver o discurso pífio, ridículo dos governistas da CPI tentando defender o indefensável. Quer dizer, por que a ciência seria contra um remédio barato? Só porque está todo mundo no bolso das farmacêuticas? É uma tolice retumbante. No entanto, a gente viu senadores defendendo esse ponto de vista, que é o ponto de vista do presidente. Posto que ele está completamente desamparado para defender a posição dele no campo sanitário, ele precisa buscar uma agenda em torno da qual as pessoas se posicionem, para que ele fique no centro do ringue. E o centro do ringue dele ideal sempre foi a questão ideológica. Nós contra a China, nós direita contra eles a esquerda, nós do Palácio contra eles do Congresso, nós do Executivo contra eles do Judiciário.
E assim ele vai construindo. Quanto tempo dura isso? Qual é a força que isso vai ter? Quanto ele aguenta com isso? O tempo vai dizer. Ele largou com uma popularidade extraordinária, hoje está com uma popularidade humana, né? Tem 1/3 das pessoas que apoia o seu jeito de agir, mas já tem 2/3 que não gosta disso, né? Se esses 2/3 no ano que vem estarão com outra candidatura, ou uma parte estará com outra candidatura e mesmo com o nariz tampado votam no presidente para a reeleição, isso é o curso da política que vai dizer. A aposta do presidente é sempre dobrar esse discurso. Então, ontem, ele realmente passou do limite que ele estabelece sempre. A cada fala, é ele que estabelece o limite. Quando ele fala que o decreto será cumprido, talvez ele esteja querendo dizer que o decreto será longo. Porque cumprido não é ele que decide. Se o decreto vai ser cumprido, obedecido ou não, não tem. Ele pode dar uma ordem lá dentro e falar para o sujeito, me traz o café. Aí o cara leva o café para ele. E mesmo assim o cara pode dizer, não vou trazer. E é demitido e tal. Não é nem a garantia de que recebe café. Agora, ele decidir que ninguém vai entrar na justiça e que se entrar na justiça não vai adiantar, ele está sugerindo que ele tem um poder de controlar a mão da sociedade sobre o judiciário, ou seja, é golpe. Então, aí fica essa especulação, ele quer golpe, ele não quer golpe, ele está falando disso, ele está brigando com a China, quando na verdade é Bolsonaro isso tinta. Ele só conhece um jeito de lutar, é ir para o centro do ringue e partir dando bordoada para onde for, como forma de reposicionar o eixo central das discussões, que de certa maneira ele consegue. Se apanhando, se recebendo elogio, mais apanhando do que recebendo elogio ultimamente, mas ele consegue dividir a atenção. Só tem esse propósito. Ele não tem opinião real sobre a China, ele não tem opinião real. Se ele tivesse opinião real sobre as coisas em torno das quais ele se posiciona, ele já teria adotado outros caminhos. O mundo se impõe, a democracia se impõe. Um presidente da República pode muito, pode escolher a gravata, pode escolher o terno, pode escolher o texto da medida provisória, mas a medida provisória depende do Congresso. O decreto ele pode assinar, mas depende de ser constitucional. E não adianta ele chegar para o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, e dar a eles uma ordem inconstitucional. Não será cumprida. Não há nada que o presidente possa fazer. Por exemplo, ele sobe no helicóptero e diz, agora joga o helicóptero em cima do Lago Paranoá para a gente transformar o helicóptero em submarino. O piloto não vai atender. Entendeu? Ele pega o motorista e diz, agora nós vamos de ré, daqui até o Alvorada. Não vai atender. Nada do que ele fizer vai ser atendido. Se na ambulância que segue a comitiva presidencial tem uma máquina para dar aquele choque que a gente vê em filme americano, né? Clear, pá! Se ele chegar para o médico e falar, dá um choque aqui no meu peito, ele não vai dar. Então, tem coisas que o presidente pode fazer que tem a ver com o seu cargo. Tudo aquilo que beira a loucura não vai ser obedecido. E o que o presidente faz nessas declarações todas é sugerir que ele pode ir além do que a racionalidade autoriza. Posto que não irá, são bravatas. E essas bravatas elas só têm efeito eleitoral, porque na prática não produzem nada. Claro que se a China resolver aprontar uma retaliação contra o Brasil, nós vamos sentir o preço. E ele vai e pede 6, tá vendo? Eles agora estão retaliando o Brasil. É o jeito do presidente eleito com 57 milhões de votos. Nós elegemos em 2018 este presidente. E a próxima eleição, próxima parada, 2022. Esse é o nome do jogo. Então, é olhar e interpretar. Ele está em campanha e essa declaração era parte da campanha eleitoral.